Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Eu vou bem, e você? Eu estou melhorando devagarinho. Quando a gente não tem mais 20 anos de idade, demora um pouco para se recuperar. É verdade. Mas nós sempre tiramos a nossa força de Deus, não é? Você se refere a incrementos de 20 anos? Sim. Bem, eu já tô no segundo incremento. Eu passei por uma experiência como a de Jó, mas eu vou melhorar. Bem, o que importa é o final da história de Jó, não é? Com certeza. Vamos começar com uma oração. Querido Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de conversarmos novamente. Por favor, ilumine nossas mentes com o Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua força em nome de Jesus. Amém. Amém? Martin, nós fomos impressionados a falar sobre adoração e música, sobre o que se fazer diante de tudo isso que o mundo nos impõe com relação a estilos musicais e estilos de adoração. O que é apropriado, o que não é. São perguntas difíceis e elas criam muita controvérsia. Isso é verdade. Tem muita gente preocupada com relação aos estilos musicais. Você saiu da cultura rave. Você trouxe essa música para a igreja? Bem, no início a gente tentou, mas não quando eu me tornei adventista. Mas no início, quando eu comecei a entrar no cristianismo, nós tentamos produzir música rave cristã. E você acha que isso é apropriado? Não. Aliás, quando o DJ está lá na frente, aquilo não é uma forma de adoração? Bem, se você considerar que muita gente diz que música é uma forma de Sim, religião, é verdade. eu também acho que é, então é uma religião. Você disse, o DJ fica lá na frente, ou mesmo qualquer artista que na verdade é ovacionado, ele fica lá na frente, recebendo toda aquela atenção, todo mundo levantando as mãos, balançando as mãos pro ar, pulando, gritando, chorando. Todo mundo tá focado E aí nele. trazem isso para a igreja. Pois é. Isso não seria adorar a mesma deidade que adorava na cultura rave? Infelizmente é assim que funciona. Muito bem. Então esta é uma pergunta complicada. As pessoas têm estilos musicais preferidos e elas acham que podem simplesmente transformá-los e trazê-los para a igreja. Esse é o problema, sabe? Muitos dizem, mas você pode usar essa música para atrair as pessoas. Mas se eu decido voltar para a música rave, para alcançar as pessoas de lá, será que ia funcionar? Eu duvido, Martin. Eu duvido. Você tem que sair desse sistema, deixá-lo para trás. E você tem que reaprender o que significa servir um Deus santo e exaltado. A música deve se parecer tanto quanto possível à música do céu, à dos corais celestiais. E a pergunta, naturalmente, é: como se parecem os corais celestiais? Será que o coral lá do céu canta rock cristão? Não depois dos estudos que eu fiz. Hoje eu sei do que se trata Deus. Independentemente do gênero que você está acostumado ou que gosta, existem certas mudanças que devem ocorrer. Deve haver uma reprogramação. Agora, o problema é que muitos de nós tentam reter as pessoas na igreja, transformando os nossos templos em algo parecido com o que há lá fora, para adaptá-las a esse ambiente cultural. Mas se analisarmos os resultados disso, vemos que essas igrejas se tornaram Dominicais. igrejas dominicais. Exatamente. Por exemplo, você deve se lembrar daquele One Project. O projeto 1, eu acho que ainda funciona.
muitas igrejas que aderiram a esse projeto foram embora. Elas saíram, porque o estilo te leva de volta para sua cultura original, que, segundo eles, não é tão restritiva assim, é mais solta. Então, como funciona essa questão de mudança? Eu sou uma geração mais velha que a sua, não é? Eu cresci na época dos Beatles e Rolling Stones. E, aliás, alguns desses tiozões aí ainda estão cantando. Pois é. E não mudaram o teor de sua música. Mas é interessante que você tenha mencionado isso, porque, na verdade, de acordo com a imagem aí de fora, uma se opõe à Sim. outra. Os Beatles são os mais legalzinhos, conservadores, e os Rolling Stones eram os garotos E maus. também são escancaradamente satânicos. Veja aquela música, Simpatia pelo Demônio, etc. O que eu quero dizer é que, na verdade, os Beatles não são melhores. Não, eles se diziam mais populares que Jesus. E olha para as coisas que eles implementaram, como, por exemplo, o misticismo oriental. Sim. Agora, eu nunca fui muito fã dessas coisas. Quando eu era um jovem, eu gostava mais de um tipo de música quase psicodélico, como o Moody Blues. Eles eram pessoas instruídas, mas havia algo na música deles, na vibração do som deles, que era quase traiçoeira. Veja, o que é interessante é que cada gênero de música tem uma própria droga que acompanha ele. Sim. E aí, mais tarde, eu migrei para mais música country, que seria uma música sertaneja. Algumas delas eram bem melodiosas, como Roger Whittaker e aqueles cantores. Mas a pergunta é, por que você gosta disso? Será que são apropriadas para a igreja? Pergunta difícil. Como é a música do céu? Olha, você pode ter um vislumbre, se for a sua Bíblia, e ver os tipos de instrumentos criados para a adoração de Deus. Quais instrumentos eram aceitáveis e quais não eram? Na primeira tentativa de Davi de trazer a arca de volta, ele cometeu alguns erros que foram muito custosos. Ele então fez as correções e trouxe cantores treinados. E esses cantores não foram poucos. Havia vozes masculinas, femininas, e era tudo feito com muita harmonia. A harmonia é uma coisa muito importante na música. Ela toca ao nível intelectual. Você tem a melodia, o ritmo e a harmonia. E deve haver uma certa mescla entre esses elementos para que sejam apropriados a um Deus santo. Deus quer que sejamos santos. Então, vamos dar uma olhada nesse assunto. O episódio de hoje se chama Está Bem com a Minha Alma, que é o nome de um hino do nosso hinário americano. Vamos dar uma olhada, então, nesse assunto. Há uma carta de 1850 no Espírito de Profecia que diz assim: vi que precisamos sempre crescer e manter a ascendência acima dos poderes das trevas. Eu vi que cantar para a glória de Deus muitas vezes expulsava o inimigo, e gritar o faria recuar e nos daria a vitória. O que seria esse gritar? Seria fazer uma barulheira? Ou seria um grito santo, uma música com um crescendo? Com certeza, isso. Eu não acho que seja aqueles gritos que costumam dar na música rock. A Bíblia fala frequentemente sobre gritar. Em outras palavras, é cantar com toda a sua capacidade. É isso que quer dizer. Muito bem. Quando você grita, você não ergue a voz? Sim. Então, quando você canta, chamando isso de gritar, não é erguer a voz? Mas não fazer um som gutural, mas sim harmonioso e melodioso, não é? Muito bem. Cantar pode expulsar o inimigo. Ou seja, quanto mais encrencado você estiver,
mas você deve cantar com gosto. É basicamente isso que quer dizer. Não é balbuciar. Vi que havia pouca glorificação de Deus em Israel e muito pouca simplicidade infantil. Esses 2 pontos são muito importantes. Sim, nós já falamos sobre esse tema. Temos que glorificar a Deus, ou seja, não pode ser centrado no próprio eu, tampouco centrado no mundo, mas centrado em Deus. E você tem a questão da simplicidade infantil. Ou seja, baseado nos princípios básicos que agradam o ouvido. Não é? Sim. Perguntei ao anjo por que não havia mais poder em Israel. Ele disse: vocês abandonam muito rápido as promessas de Deus. Insistam com suas petições diante do trono e apeguem-se com fé. Se o canto é uma forma de oração, se cantar é uma forma de adoração, ela não contém petições? E seria essa música um mantra repetitivo ou uma petição? Uma petição. Assim que se passa a ser um mantra repetitivo, aí acaba perdendo a influência. E, segundo a própria Bíblia, nesse caso, somos como os pagãos. Creiam que receberão as coisas que pedem, e vocês as terão. Se uma canção é uma oração, então também é um pedido. Pode ser uma glorificação, pode ser ações de graça, pode ser tudo isso, mas também uma súplica. A barulheira perturba os sentidos e perverte aquilo que, se conduzido da maneira correta, seria uma bênção. Portanto, o gritar santificado, ou seja, quando cantamos com gosto, pode ser confundido com a barulheira? Não. Não. Não deveria. Não. Então, gritar de forma que você acabe ficando rouco por causa da maneira ríspida como usa sua voz, isso não é apropriado. Os poderes de agentes satânicos se mesclam à barulheira para que haja um carnaval, e isso é chamado de obra do Espírito Santo. Nós não vemos isso em grande escala nas culturas rave, em concertos de rock Agora você tem um problema. e nas igrejas. Exatamente. O problema é que, porque você está tão acostumado com essas músicas seculares, uma vez que você vai para a igreja, é muito fácil querer trazer o que está de fora para dentro. E então aquilo não acaba te chocando Não, mais. porque você se acostuma. Portanto, essa é a dificuldade da coisa. Nós temos que mudar. Temos que entrar em harmonia com o que Deus quer. No fim das contas, o que o mundo faz não é te dessensibilizar 100%. em relação aos nobres princípios da oração. Quando você tem esse tipo de cultura, quando você está nessa vibe, será que você está mesmo orando a Deus ou apenas satisfazendo sua vontade? Um sentimento. Um sentimento? Aquilo que aconteceu no passado também vai acontecer no futuro. Satanás usará a música como uma armadilha pela maneira como ela será utilizada. Não podemos dar espaço a exercícios estranhos que roubam as nossas mentes das impressões do Santo Espírito. A obra de Deus é sempre caracterizada pela calma e dignidade. Ou seja, pular, gritar, gesticular, isso seria calma e dignidade? Não. Não. Mas aí você tem um problema. O que dizer a respeito da dança que era feita para o Senhor? Mas isso sempre ocorria num cenário de guerra, quando o povo saía para enfrentar um exército? Temos que analisar o contexto, não é? Correto? E quando voltavam para o templo, ali era adoração e a dança não era incluída. Temos aqui mais uma citação de Martinho Lutero. Ele tinha coisas interessantes a dizer. Ele era muito envolvido com música. Ele escreveu hinos maravilhosos. Não vejo valor em doidos que desprezam a música, porque ela é um dom de Deus. A música expulsa o diabo e torna as pessoas alegres.
Elas esquecem a ira, a imoralidade, a arrogância e coisas do tipo. Depois da teologia, eu dou à música o lugar mais exaltado e honrado. Será então que a música expulsa demônios? Sim. Tá, mas e se a música for igual à da cultura rave ou dos shows de rock? Nesse caso, os demônios não se sentem confortáveis? Sim. Infelizmente, mas é assim. Muito bem. Mais uma citação de Lutero. A coisa que mais irrita o diabo é ensinarmos, pregarmos, cantarmos e falarmos de Jesus. Não está em harmonia com o que lemos no Espírito de Profecia? Com certeza. É por isso que eu gosto muito quando, com vozes claras, seria essa uma voz alta? Essa é uma alta voz, mas não choca os sentidos. Exatamente. Continuando, quando com claras vozes nós cantamos na igreja Et homos factus est verbum caro factum est. O diabo simplesmente não pode resistir a essas palavras e ele foge, porque ele sente o que está contido nelas. Oh, quão bom seria se encontrássemos alegria nessas palavras, como o diabo fica aterrorizado por elas. E qual é o significado daquelas palavras? O que significa et homos factus est verbum caro factum est? Significa ele tornou-se homem, a palavra tornou-se carne. Portanto, é uma letra cristocêntrica. Quando algo é cristocêntrico e não autocêntrico, o diabo não aguenta. Ele não aguenta. Porque Cristo e o diabo são inimigos um do outro. Aonde Cristo for adorado, Satanás simplesmente não pode estar. Ele acaba fugindo. Ele foge. Portanto, é muito importante discernirmos um ato de adoração que não é genérico. É verdade. A adoração é muito específica. Ok? Mas o mundo condena as palavras e obras de Deus, porque estas são entregues de uma maneira clara e simples. Mas a pessoa temente a Deus não é ofendida por elas, pois as consideram como um tesouro celestial e eterno e compreendem a riqueza que há nelas, uma preciosidade e glória que faz com que os anjos se deleitem nelas. Os anjos estão envolvidos quando cantamos? Com certeza. Quando cantamos a respeito de Jesus? Sim. Quando cantamos sobre salvação? Sim. Quando honramos o Criador? Quando honramos como legislador? Quando obedecemos? Será que os anjos gostam? Claro. Eles obedecem? Com certeza. E isso me faz lembrar do nascimento de Jesus. Os anjos cantaram para os pastores. Sim, e o que eles cantaram? Glória a Deus nas alturas, não é mesmo? Porque é exatamente o que diz ali. Exato. Deus tornou-se carne, a palavra tornou-se carne. Até mesmo quando você vai para Jó, que você mencionou, os anjos estavam cantando. Estavam cantando? A Bíblia diz que até mesmo o próprio Deus canta. Sim, e o próprio Jesus também canta. Ele regozijará cantando. Esse é um assunto muito fascinante. Deve ser uma coisa maravilhosa quando o próprio Deus canta, não? Sem dúvida, eu mal posso esperar para ver. Eu também não. Este aqui é o hino It Is Well With My Soul, que em português é Sou Feliz com Jesus. Veja só a história por trás desse hino. O que fazia as pessoas escreverem hinos como esse? Será que eram experiências bobinhas e superficiais? Ou eram experiências profundas e marcantes da pessoa? A questão é que, especialmente com a nova geração, e eu me incluo nela também, quando você não está acostumado a hinos, por causa desse outro tipo de música, no começo você acaba pensando que... Esses hinos velhos precisam mudar. É, coisa do tipo. Mas veja, que o espírito de profecia mencionou agora há pouco, é que você tem que olhar para todo o contexto da música. Aí você vai entender o que aquilo significa. Quando é feito da maneira certa. Exatamente.
Não são apenas as letras, mas toda a estrutura tem que estar correta. Não basta pegar letras e colocar em um contexto secular? Não. E tem sempre esse... Argumento. Sim, elas sempre dizem isso. Não, eu não tô ouvindo a música de verdade, é que a letra é bonita. Bem, mas aí você se pergunta, se você está olhando para uma foto bem feia, uma foto perversa, por exemplo, mas você coloca uma legenda, uma legenda bíblica, isso não vai tornar aquela imagem boa. E é por isso que quando você tem a estrutura certa, e aí sim você põe uma letra boa, a música ganha todo um significado. A letra americana desse hino diz assim: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolarem. Seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, tudo está tudo bem com a minha alma. Naturalmente, essa pessoa está profundamente triste, mas a paz dela é como um rio. E o refrão da música diz: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Meu pecado, e ó, que pensamento glorioso, meu pecado, não em parte, mas todo, está pregado na cruz, e eu não o carrego mais. Louvado seja o Senhor, ó minha alma. Existe doutrina nessa letra? Sim, muita doutrina. Muito bem. Então, as circunstâncias envolvendo esse hino não são fáceis. A tristeza na alma do autor do hino. Ele está olhando para o mar, para as ondas que rolam, e elas o lembram de algo que o entristece. Mas então, e aí vem a parte da doutrina, ele se lembra que o pecado dele, não parcialmente, mas todo ele, foi pregado na cruz, e por isso ele louva o Senhor Deus. Há uma mensagem Sim, aí? salvação. E Senhor, apresse o dia em que a minha fé será vista. Hoje nós vivemos pela fé e aguardamos aquele dia no qual a veremos. É como você mencionou num outro episódio, quando nós chegarmos ao céu, não vai existir fé. Não haverá mais fé, porque estaremos vivendo a realidade. As nuvens serão enroladas como um pergaminho. A trombeta ressoará e o Senhor descerá. Mesmo assim, está tudo bem com a minha alma. Essa letra é consoladora? Sim, apesar da tristeza desse mundo, quando nós olhamos para essa promessa, a nossa alma fica bem. Então, será que essa letra nos diz que, apesar de você estar em grande tristeza, se você mantiver seus olhos fixos na promessa, você Sim. pode ter paz? Como a de um Sim. rio? Muito bem. Vamos dar uma olhada na história desse hino. Horácio Spafford, que viveu de 1828 a 1888. Ele foi um advogado de sucesso e investidor imobiliário em Chicago. Ele e sua esposa Anna tiveram um filho e 4 filhas e viveram uma vida de filantropia, de serviço em sua igreja. Eram bons cristãos. Eles praticavam o bem, eram reconhecidos pela sociedade, faziam filantropia, ajudavam os pobres, tudo o que um bom cristão deveria fazer. Até que em 1871, eles perderam seu filho de 4 anos para uma doença chamada escarlatina. Poucos meses depois, um grande incêndio de Chicago destruiu a maior parte de suas propriedades. Parece-se até com a história de Jó. Quando chegou o ano de 1873, a tragédia chegou novamente. A família havia planejado visitar a Europa, mas Horácio ficou por causa dos negócios. E durante a viagem, o navio no qual estava Ana e suas 4 filhas bateu em outro navio e afundou rapidamente. Apenas Ana sobreviveu. Ela então enviou um telegrama apressado e assustador a Horácio dizendo: "Apenas eu sobrevivi." Você pode imaginar a tristeza dos Spaffords ao receberem as notícias? Deve ter sido paralisante.
Mas em sua viagem para encontrar-se com Ana, conforme seu navio aproximava-se do local de afogamento de suas filhas, ele foi inspirado a escrever as letras deste hino, It is well with my soul, sou feliz com Jesus. Ao contrário da maioria das músicas de lamento, ela foca menos naquilo que foi perdido e mais na esperança encontrada. Sem dúvida, os Spaffords ficaram abalados pela perda de suas filhas. Mas seu coração tornou para a fé em Deus em meio à perda e à obra de Jesus para resgatar os pecadores. O hino não diminui a dor da tragédia. Ainda assim, proclama que Deus está presente nela e é maior que a tragédia. Este hino não é cheio de significado? Claro. Na verdade, esse é o plano da salvação do qual fala a Bíblia. Se você está numa situação difícil, não é o tipo de hino que você quer cantar? Sim. Até mesmo quando estiver tudo bem, nós deveríamos cantar esse hino. Exatamente. Vamos ler Mateus capítulo 8, verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seria Jesus um senhor ausente? Puxa vida. Sim, é o que pensam. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. No outro evangelho diz: Você não se importa? E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Paz como um rio. É isso aí. Aquela tempestade violenta. Primeira tempestade, depois a reação. E qual foi ela? Buscar Jesus. Então, Martin, quando nós adoramos em meio às tempestades da vida. E qual é a solução? Jesus. Buscar Jesus, não é? Muito bem. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez eles estavam olhando para o físico e perderam a mensagem espiritual. Como nós ganhamos experiência espiritual? Pela calamidade. Infelizmente, a Bíblia está cheia desses exemplos. E temos que aprender com esses exemplos. Até mesmo o espírito de profecia está cheio. Leia Testemunhos, volume 1. Testemunhos para a Igreja. É realmente incrível. Ou você faz o papel da mulher de Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ou você diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. Tem que ser um dos dois. E daí você canta Está tudo bem com a minha alma. Exato. Na primeira estrofe, tem a questão da tempestade. E segundo a história que lemos na Bíblia, foi a tempestade que os conectou a Cristo. Sem ele, a tempestade tira a nossa paz. Sem ele, a gente já era. A tempestade precisa nos conectar a Cristo. Já a segunda estrofe menciona o plano da salvação. Todos os meus pecados. A condição para o perdão, os passos à salvação, é o reconhecimento, arrependimento, crer e transformação. Você concorda? Com certeza. E se você pula esses passos, aí não é arrependimento. Qualquer tipo de adoração a Deus deve sair de um coração cheio de gratidão. Como você pode adorar Deus se não está grato? Sim, ou você adora por medo. Não dá. É como a minha madrasta Teia costumava dizer: Por que eu vou orar? Eu trabalhei para comprar essa comida. Eu então perguntei a ela: Mas foi você que criou a comida? Então você tem que reconhecer, tem que se arrepender, acreditar e ser transformado. Sem transformação é tudo inútil. Tem que ter um resultado. Tem que ter um resultado. Não pode ser apenas uma rotina diária, como ler um jornal. Não. Aqueles que esperam até serem mais dignos do favor divino, antes de se aventurarem a aclamar as promessas de Deus, estão cometendo um erro fatal.
Somente Jesus pode nos purificar do pecado. Somente Ele pode perdoar nossas transgressões. Ele ouve e responde às orações daqueles que vão a Ele em fé. Muitos têm uma ideia vaga de que precisam fazer algum esforço maravilhoso para assim ganhar o favor de Deus. Muitos dizem que ainda não estão prontos para irem a Deus, porque não se consertaram ainda. É o que eles dizem, não é? Sim. Mas a autodependência é vã. É apenas pelo conectar-se a Jesus por meio da fé que o pecador torna-se um crente filho de Deus. Martin, se nós não temos esses elementos em nossa adoração, o que inclui a música, então é uma adoração vã. E Deus não gosta de nada vão. Não, porque é uma experiência religiosa centrada em Cristo. Bem, nós também temos a questão da justificação lá, não é? Meu pecado, não apenas em parte, mas no todo, foi pregado na cruz. Então temos a justificação. Ensinamos que o homem não pode se justificar diante de Deus por sua própria força, méritos ou obra, mas são justificados gratuitamente por meio da fé em Cristo, quando creem que foram aceitos e que seus pecados foram perdoados por causa de Cristo, cuja morte pagou pelos nossos pecados. Deus considera essa fé como justiça diante dele. Mencionando Romanos 3 e 4. Você concorda? Eu concordo com isso aí. E de onde foi retirada essa citação? Da Confissão de Augsburg. E quem escreveu a Confissão de Augsburg? Foi Melanchthon. Foi ele que escreveu. E eles tinham uma compreensão muito profunda da justificação. E, segundo o espírito de profecia, eles tinham a compreensão perfeita da justificação. Então, é bom ler isso. Vamos ler novamente. Nós ensinamos que os homens não podem ser justificados diante de Deus por sua própria força, méritos ou obra, mas que são justificados gratuitamente por meio de Cristo pela fé, quando acreditam que foram aceitos e que seus pecados foram perdoados por meio de Cristo, por cuja morte sua dívida foi paga. Deus considera essa fé como justiça diante de si. Mencionando Romanos 3 e 4. A Igreja Católica nega isso? Sim, eles chamam isso de anátema. Então, por conta da doutrina da justificação, a sua fé fica firme ou cai? E qualquer pessoa que não receba a justificação não pode estar adorando ao mesmo Deus. Não dá, porque um diz que é pela fé e outro diz que é pelas obras. Exato. O artigo 2 sobre o arrependimento. O arrependimento consiste de duas partes. Uma é a contrição, que é o terror abatendo a consciência pelo conhecimento do pecado. A outra é fé, que nasce a partir do Evangelho ou absolvição, que acredita que por meio de Cristo os pecados são perdoados. Isso conforta a consciência e a livra do terror. Como resultado disso, vêm as boas obras, que são os frutos do arrependimento. Você concorda? 100%. As obras são o resultado do arrependimento. Primeiro um, depois o outro. Depois o outro. Não dá para inverter. Não. Se você inverter... Você nega Cristo. Exato. Você nega a cruz. Você nega o sangue. Não é à toa que os jesuítas me irritam tanto, porque eles ousam ignorar as coisas mais básicas da Bíblia. É verdade. Eu só queria mencionar uma coisa com isso aí, que é a santificação. Para mim, a santificação, assim como a justificação, se pegarmos, por exemplo, o ladrão na cruz, Jesus o justificou e o santificou. Sim. E ele então morreu. Mas se ele descesse da cruz, ele passaria pelo mesmo processo que nós. Ele teria que permanecer santificado.
Ou seja, permitir que Cristo trabalhe o caráter dele. Sim, e continuar. Exato. Então, a justificação é um decreto judicial. É um conceito legal. Já a santificação, que é a justiça imputada, também é um dom, assim como a justificação. Não é algo que você faz por si mesmo. Você permite que Cristo o transforme. Sim, temos que permanecer nesse processo. Temos que ser trabalhados por Jesus constantemente. Considerando que temos a natureza humana, nós vamos cair, vamos tropeçar, mas temos que manter os olhos fixos na cruz e pedir constantemente que Cristo trabalhe o seu coração. O altar. É assim que funciona. A terceira estrofe do hino fala sobre a esperança do advento. Não é uma progressão? Sim, claro. É como você já falou. Primeiro começou com Jesus, A tristeza. depois a tristeza, depois a santificação, depois a esperança, mas uma dependência constante. Agora chegamos na esperança do advento. Então, existe uma mensagem, tem uma teologia que está em harmonia com a Bíblia. Estes são os elementos. Não estamos falando de um hino específico dizendo, olha gente, agora só cante esse hino, tá bom? Não, não é isso. Estamos falando de princípios que constituem a música de adoração. Temos aqui um outro hino do hinário americano. A tradução é Quando eu contemplo a cruz maravilhosa. Vamos analisar sua letra. Quando eu contemplo a cruz maravilhosa, em que o príncipe da glória morreu, minha mais rica conquista eu considero como perda e derramo desprezo sobre todo o meu orgulho. Veja a teologia dessa estrofe, Martin. Não é profunda? Sim, O que é que ela faz com a glória do homem? Joga na terra, não é? O espírito de profecia diz que a justificação joga a glória do homem na terra. E temos isso aqui. Nossa glória é jogada no pó. Derramo desprezo sobre todo o meu orgulho. Que Deus me proíba de me orgulhar, a não ser pela morte de Cristo, o meu Deus. Todas as coisas vãs que mais me encantam, eu as sacrifico através do seu sangue. Isso não revela um desejo de abandonar as coisas do mundo? tudo. Tudo, sem nos apegarmos a nada. Muito bem. Martin, você pode cantar isso somente por cantar. Lá, 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 lá. Mas você pode cantar participando da mensagem. Isso não muda algo em você? Com certeza, e isso nós gostaríamos de implorar com que as pessoas fizessem. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa, uma vez que começamos a cantar e realmente a internalizar essa doutrina dos hinos que cantamos. Paulo diz, quando eu faço essas coisas, eu as faço pelo Espírito, com o coração, mas também com a mente. As duas coisas estão conectadas. Não podemos desconectá-las, porque daí os sentimentos começam a ganhar. Aqui, porém, somos mantidos dentro da estrutura. Veja, de sua cabeça, suas mãos e pés, tristeza e amor fluem misturados. Que poético, não? Será que já houve um amor e uma tristeza assim? Uma coroa tão rica, compostas de espinhos? Profundo, não? Martin, se perdemos essa profundidade, se passarmos a cantar apenas coisas extremamente simples, que nos façam cantar só no automático, que não fazem a mente pensar. É verdade. E esse é o problema. Porque a gente quer simplesmente sentar lá, aproveitar e nem pensar. Se você não pensa no que canta, você está numa sessão de relaxamento. Como se fosse uma musiquinha de acampamento. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas no que se refere à adoração verdadeira, E com relação à verdadeira adoração, você não quer ter coisas profundas para cantar a respeito? sim, eu penso dessa maneira. Se todo o reino da natureza fosse meu,
esta seria uma oferta muito pequena. O amor tão surpreendente e divino exige a minha alma, minha vida, tudo o que tenho. Você está disposto a cantar assim? Sim, eu quero. Essa é uma decisão tremenda. É sim. Uma vez que se decide, não há volta. Muito bem. Esse hino é baseado em Gálatas 6,14. Deus proíba que eu me orgulhe, a não ser pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O prolífico Charles Wesley escreveu mais de 6.000 hinos, e é dito que ele trocaria todos os seus hinos por apenas este, e derramar desprezo sobre todo o meu orgulho. É interessante, não? É isso que deveríamos sentir. No que se baseia o hino? Doutrina? Sim, acabar com seu orgulho. Exato. Vamos dar uma olhada no História dos Hinos, especialmente o Quando Contemplei a Maravilhosa Cruz, por Isaac Watts. Quando contemplo a maravilhosa cruz em que morreu o Príncipe da Glória, minha maior riqueza é senão perda, e derramo desprezo sobre todo o meu orgulho. Um dos maiores escritores de hino de todos os tempos compôs esse belo hino, Quando Contemplei a Maravilhosa Cruz. Isaac Watts nasceu na Inglaterra, sendo o primeiro filho de uma família da tradição dissidente. Seu conhecimento em grego, latim e hebraico poderia ter dado a ele a oportunidade de tornar-se um sacerdote anglicano. Ainda assim, ele escolheu pastorear uma congregação dissidente. Ou seja, os rebeldes, não é? E é interessante que Wesley disse que ele abandonaria todos os hinos que escreveu em troca desse daí. Na época do nascimento de Watts, as igrejas da Inglaterra cantavam apenas canções métricas. Mas em torno do período de sua morte, ele plantou a semente de uma hinodia muito mais complexa. Seus 600 hinos, reunidos em 7 coleções, fizeram a transição de uma salmologia métrica rígida para uma hinodia teologicamente mais livre. Lembre-se que o contexto deles era a Idade Média, onde a música era praticamente um mantra indutor de sentimentos. Especialmente na Igreja Católica, que durante o tempo todo foi de um jeito bem específico. Correto? E agora Deus está levantando a reforma. E ele passa a ensiná-los algo. Ele quer algo diferente na música. Se o próprio Deus os ensinou assim, Martin, não deveríamos valorizar isso? Claro, mas não usam o mesmo argumento hoje, dizendo que a nossa música tem que se adequar aos tempos. Sim, mas temos que considerar os princípios. Os hinos de Watts incluem uma teologia complexa, ideal para o formato congregacional de canto. Os hinos refletiam o tema do sermão. Ele insistia que as canções da igreja deveriam ser totalmente evangélicas e não apenas suplementos dos salmos. Ele defendia que os hinos deveriam ser livremente compostos e não seguir à risca o texto da Escritura. Os hinos deveriam dar uma expressão direta dos pensamentos e sentimentos dos cantores, e não meramente relembrar eventos de um passado distante. Ou seja, você deve participar daquilo, deve ser uma interação viva. Você pode sim citar a Escritura, mas deve usar a Escritura homileticamente. Você pode dizer o que você sente e o que tirou daquilo que você leu. Ele também escreveu textos para se adequar aos medidores de salmos mais comuns, permitindo serem cantados por qualquer congregação, de maneira que cada linha contivesse um pensamento completo. Isso era importante, uma vez que os hinos, assim como os salmos métricos antes deles, eram alinhados por um precentor ou líder da música. O líder cantava uma frase, enquanto que a congregação repetia aquilo que havia sido cantado. Se um pensamento estava espalhado em 2 frases, ele seria quebrado por essa técnica de ensino. O que Watts fez foi melhorar esse processo ao incluir um pensamento completo em uma única frase tanto quanto possível. Muito bem, se você analisar esse método, um pensamento completo em uma única sentença
é fácil de internalizar. E isso também faz com que fique fácil de memorizar. Sim. E se você acrescenta a rima, é ainda mais fácil. É por isso que você pode usar as escrituras e introduzir a rima, para que assim fique mais fácil de memorizar. Outro exemplo do impacto de sua teologia sobre os hinos é o de que ele utilizava os textos do Antigo Testamento de forma a refletir a presença de Cristo, fazendo assim os seus hinos virem Deus o Pai da perspectiva de Deus o Filho. É incrível. Ou seja, ele estava interpretando o Antigo Testamento, utilizando como um expositor do Novo Testamento. E é exatamente o que deve acontecer até mesmo na pregação. Correto? A quarta estrofe original desse hino, na verdade, foi omitida, apesar de repassar um imaginário poderoso. Seu sangue, assim como um manto, espalha-se sobre seu corpo no madeiro. Assim eu estou morto a todo mundo, e todo mundo está morto para mim. É interessante que tenham tirado essa estrofe. Eu gosto bastante dela. Ela é muito teológica. É muito profunda. E também tem essa ideia de que você deve se separar do mundo. Sim. O mundo não tem lugar na igreja. Não. Nada. Deus disse que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Correto. Martin, será que isso rouba a alegria e a experiência? Não. De jeito Tudo nenhum. que é bíblico só aumenta a experiência. Veja, isso faz todo sentido. Você se lembra que recentemente mostramos um vídeo daquele cara correndo pra lá e pra cá, gritando que podemos adorar em qualquer Adore dia? qualquer dia, esqueça essa bobagem do sábado. Deus é o Deus da segunda, da terça, do domingo, quarta, seja lá qual for. Então, como encaixar aquilo nesse tipo de música? São duas coisas tão distantes assim como o Ocidente está do Oriente. Quando uma igreja levanta as mãos batendo palmas para uma música como aquela, é melhor sair daquele prédio, pois aquilo se tornou casa de demônios. Sim, é só barulheira. Agora, veja só. As pessoas dizem que você pode usar qualquer música para alcançar as pessoas onde estiverem e trazê-las para cá. Mas se for assim, a primeira vez que eu ouvir um hino, eu vou pensar, que é isso? Exato. E as duas últimas linhas da estrofe formam um quiasma. O himnologista J. Richard Watson diz o seguinte: um sobrecruzamento na maneira como a letra grega ti é encontrada no quarto verso, que toma sua ideia de Gálatas 6:40, e perceba que cruz, que é formada entre as palavras morte e mundo naquelas duas linhas. Quando eu contemplo a maravilhosa cruz, é um dos mais nobres poemas de Watts e um excelente exemplo do porquê ele é considerado essencial na transição para a hinodia. O reverendo Carlton Young, editor do Inário de 1989, salienta que esse hino é claramente algo diferente dos primeiros poemas de Watts, que podem ser caracterizados como poesia devocional ou paráfrases de salmos. Vários hinólogos dizem que este hino, o primeiro publicado em Hinos e Canções Espirituais em 1707, é um exemplo excelente de muitas das suas melhores técnicas, assim como a sua habilidade de escrever linhas iniciais que já capturam a atenção da pessoa, mantendo o tema e levando a um clímax. Escrever um hino, Martin, é um processo complexo. Sim, pois tem toda uma construção que você mencionou. Não é apenas escrever uma letra. E tem emoção? Tem sentimento? Sim, Tem doutrina? sim. Doutrina, sem dúvida. É cristocêntrica? Sim, Fala sobre a salvação? sim, Sobre questões da salvação? sim. E a estrutura dele tem um ritmo, tem a melodia, tem a harmonia. Está tudo lá. O Inário da Igreja Metodista Unida é dividido em duas melodias diferentes. A primeira, de Lowell Mason, foi escrita em 1824.
Essa melodia originou-se do canto gregoriano, presumidamente do Benedictus. É isso que acontecia na Idade Média, durante o tempo da Igreja Medieval, não é? Foi primeiramente publicado na terceira edição da coleção de música de igreja da Sociedade Handel e Haydn de Boston. A segunda melodia, Rockingham, composta pelo inglês Edward Miller em 1790, sendo primeiramente combinada ao texto no Hinos Antigos e Modernos de 1861. Este hino é especialmente poderoso, pois inclui muitas ferramentas poéticas. Por exemplo, oxímoros são encontrados 2 vezes na primeira estrofe. Minha maior riqueza eu conto como perda. E isto é um oxímoro? Pois como sua perda pode ser um ganho? E derramo desprezo sobre todo o meu orgulho. Isso também é uma contradição. Então, temos uma técnica aqui. E a terceira estrofe contém um paradoxo, no Coroas de Espinhos. E existem 2 perguntas retóricas na segunda metade dessa estrofe. Teriam sobre ela o amor e a tristeza se encontrado? Ou espinhos tornado a coroa tão valiosa? E a música termina com um clímax. Isso exige a minha alma, minha vida, meu tudo. Então tem uma teologia profunda aí. Também existe oxímoros, 2 contradições que se tornam uma realidade. Fé é a substância daquilo que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Isso é um oxímoro? Sim, é um paradoxo. É um paradoxo muito bíblico. Até o espírito de profecia utiliza esse tipo de linguagem. Sim, e se você não tem fé, não pode agradar a Deus. Você tem que aceitar o paradoxo. Sim. O que significa que você tem que aceitar a justificação. Quando eu contemplo, é um hino saturado de teologia, um chamado para uma resposta emocional com o cantor. A emoção está A envolvida. emoção está envolvida? O hino foi transformado em um estatuto de fé que ultrapassa as gerações e barreiras denominacionais. De acordo com o estudioso de hinos Lionel Eady, a frase "as coisas vãs que mais me atraem, eu as sacrifico" tem um significado pessoal para cada cantor. Então você pode cantar essa música e relacionar-se com ela? Sim, pode ser para toda a congregação cantando. Ainda assim, também é individual. Exato. Você não está cantando um mantra. E é a mesma coisa com relação à emoção que nós mencionamos antes. Sim, existe emoção envolvida, só que ela tem que estar na ordem correta. Ela não pode ser a força motriz. Exato. É uma coisa que exige ou ação ou renúncia. Os 3 penhores no clímax do hino, minha alma, minha vida, meu tudo, eram sacrifícios requeridos apenas daqueles que tinham feito os votos monásticos. Agora é exigido de você, esses votos monásticos, naturalmente, eram feitos sobre um princípio errado, porque eram associados à automutilação. Sim, e novamente, isso aí é egoísmo. A automutilação não nega a cruz? Sim. Com certeza. A teologia desse hino funciona poderosamente no contexto de um culto de adoração. Prestes a receber o sacramento, o poeta medita sobre o amor que tornou aquele instrumento judicial de tortura e morte num canal de compaixão divina. Esse hino é uma verdadeira obra-prima que revela a genialidade de um homem e de sua influência em milhões de cantores ao longo dos séculos. Segundo o Dr. Young, esse hino construiu uma ponte entre a salmologia e a hinodia e liberou a igreja para criar um corpo vivo de Cristo nas músicas. Isso sempre foi o que Deus quis. Deve ser algo pessoal, mas baseado nas Escrituras. Vejamos agora outro hino, Martin. Estamos utilizando esses hinos como exemplos para olhar as estruturas, as metodologias de como deve ser um hino. Mas não estamos dizendo para focar apenas nesses. A ideia é ter um parâmetro geral, para que assim possamos saber o que realmente envolve uma música de adoração a Deus. Especialmente quando se usa a música. Claro. Essa aqui é um pouco mais livre.
Meu Jesus, eu te amo. Eu sei que és meu. Por ti, todas as tolices do pecado eu renuncio. Meu gracioso Redentor, meu Salvador és tu. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Essa é uma canção feliz? Há muita gratidão nela. É uma resposta ao que foi feito na cruz. Deveríamos ter isso em nossos hinos? Sim. Deve haver uma expressão de gratidão. Exato. Eu te amo porque tu me amaste primeiro e compraste meu perdão no madeiro do Calvário. Eu te amo por usares os espinhos na tua testa. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Existe teologia aí? Lindo demais. Eu te amarei na vida, te amarei na morte, e te louvarei enquanto me emprestares o fôlego. E direi, quando o orvalho da morte repousar frio em minha testa, se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Por quanto tempo esse processo do amor continua? Até o fim? Por toda a vida até o fim. Mas se você perde essa gratidão aí, se você perde de vista a cruz, Aí você você pede... perde a sua experiência cristã. Sim. Será que esse hino foi feito para lembrar-nos de nossa experiência cristã? Sim, e para te levantar quando você está caído. Para ajudá-lo a sair da sarjeta quando você não aguenta mais. E uma vez que você sai, você fica radiante e grato. Muito bem, e qual é o final de tudo? Nas mansões da glória e do deleite sem fim, eu sempre te adorarei no céu tão brilhante. Cantarei com a coroa cintilante em minha testa. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Seja lá o que acontecer nessa vida, essa é a promessa. Mas as pessoas querem a experiência agora. Você se lembra daquela prostituta no episódio do Senhor ausente? Ela disse que o Senhor tinha levado a recompensa com ele. Ele tinha levado o saco de dinheiro? Ora, por que ele fez isso? Então, venha, meu jovem. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Agora? Agora. Qual é a história desse hino e por que o seu autor o escreveu? Foi escrito por William R. Featherstone. Meu Jesus, eu te amo, eu sei que és meu. Por ti, todas as tolices do pecado eu renuncio. Meu gracioso Redentor, meu Salvador és tu. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. O texto desse belo hino, especialmente dos evangélicos do norte, foi provavelmente escrito na conversão de seu autor, William Ralph Featherstone, quando ele ainda era um adolescente. Ele era um adolescente? A razão pela qual escolhemos esse hino é porque ele era um adolescente. E não existem muitos adolescentes hoje em dia fazendo música, especialmente para a igreja. Músicas tais que não se parecem com esses hinos... Chatos. Isso. Mas Martin, ele foi convertido. Será que ele entendeu o que é a conversão? Sim. Então ele teve que ter estudado as escrituras, pois o hino se baseia nelas? É uma expressão da compreensão completa que ele teve. Sim, não é um hino complexo. A simplicidade e sinceridade do texto têm ressonado aos cristãos por cerca de 150 anos, especialmente como hino de convite ou de oração. Featherstone, às vezes chamado de Featherstone, nasceu em Montreal, Quebec, Canadá, onde os seus pais foram membros da Igreja Metodista Wesleyana. O reverendo Carlton Young, editor do Inário da Igreja Metodista, sugere que o hino foi composto próximo da conversão do autor, em 1858, quando foi incluído no livro do Inário de Londres, Little Else Is Known, de Featherstone. A estrofe omitida no Inário Metodista aparece como a terceira estrofe em muitos outros inários. Eu te amarei na vida, te amarei na morte, te louvarei enquanto me emprestares o fôlego. E direi, quando o orvalho da morte repousar frio em minha testa, se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Um jovenzinho escreveu isso daí. Pense na profundidade dessa letra. Essa estrofe caracteriza
a inodia romântica do século XIX, com o seu foco na morte. A estrofe final, fazendo alusão às mansões da glória no céu, servem ao mesmo propósito, mas de uma maneira positiva. Na verdade, te mostra que sim, é um dia triste, mas também existe esperança. As estrofes 2, 3 e 4 do hino original fazem uma referência à fronte como um tema unificador. Por exemplo, por usares os espinhos na sua fronte, depois, quando o orvalho da morte repousar em minha fronte, e depois, com a coroa cintilante em minha fronte. Então, é alguma coisa que vai na mente. É legal porque ele está repetindo, mas não sendo repetitivo. Bem observado, Martin. O outro tema unificador é a frase final de cada estrofe. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Assim fica claro que o amor do cantor a Cristo permeia todo o hino. Se todas as 4 estrofes originais fossem incluídas, as palavras amor e amado aparecem 10 vezes. Interessante, não? Sim. Outras expressões de afeição incluem gracioso Redentor, eu te adoro. Assim como muitos hinos dessa época, este expressa devoção total a Cristo em uma linguagem íntima. Será que deveríamos fazer o mesmo hoje? Sim, com certeza. Mas não pode ser superficial, porque tem que vir do coração, tem que brotar do coração. Sim. Muito bem. Este era um hino mais simplista. Mas, ainda assim, tem todos os critérios daquilo que significa servir a Cristo. E não é interessante que crianças e adolescentes tenham escrito esses belos hinos? Sim, eles não são tão complexos quanto o primeiro, mas o resultado final dos hinos é o mesmo. O resultado final é o mesmo. Depende da fase que você está na sua experiência cristã. Naturalmente, ela não exibe uma teologia pesada como a de Martinho Lutero. Ainda assim, é cristocêntrica. Sim, o significado é lindo. Um dos meus hinos favoritos, Martin, um dos meus favoritos é o And Can It Be? Eu gosto muito desse hino porque ele é muito rico em teologia. Ele aborda toda a essência das Escrituras em relação à divindade de Cristo. Não como sendo um ser gerado, como ensina o catolicismo, mas como sendo um com o Pai desde o início. Sim, não um ser criado. Exato. E ele foi escrito por Wesley, como veremos. Se observarmos as palavras desse hino e a sua melodia, veremos que ele fica na cabeça. Você pode cantá-lo de uma maneira estereotipada ou pode cantar com gosto. Eu sempre me lembro de Tiago White, que pegava sua Bíblia. Devo pegar a minha? Não, você não precisa. Eu não vou abrir a minha. Eu já estava empolgado. E quando a congregação cantava, como se estivesse num funeral... Aliás, eu já estive em muitas igrejas em que a hora do louvor parece mais com um funeral. Mas ele dizia, vamos lá, gente! E ele fazia o povo cantar com gosto. Ele acabava com o funeral. Então, você pode cantar isso com vontade também. E aí você tem aquele crescendo, sabe? Sim, é isso aí. Todo hino que a gente canta tem que ser com vontade. Ainda que seja oração, cante com sentimento. Isso dá todo o sentido ao hino. Martin, por que você não lê o hino? Por que só eu? É o seu hino favorito, mas eu posso ler, com certeza. E será que eu posso alcançar um vínculo com o sangue do Salvador? Ele morreu por mim, que causei a sua dor. Por mim, que busquei a sua morte com ardor. Que amor maravilhoso! Como é que pode ser que tu, meu Deus, tenhas morrido por me querer? Essa é uma teologia maravilhosa, não? Sim. Você tem aí o sangue do Salvador, que morreu por você.
Tudo aquilo que o catolicismo nega, não é? Também menciona que nós causamos essa dor nele, e sendo assim, porque ele morreu por nós, que causamos isso nele. Você e eu somos tão responsáveis pela morte de Jesus quanto os fariseus daquela época. Que amor maravilhoso! Como pode ser, meu Deus, que tu morreste por mim? Tem gente que não gosta disso. Tem muita gente que não gosta de cantar isso. Eu canto mesmo. E quando eu canto alto. Sim, como falamos no início. Sim, eu não fico balbuciando. Blá, 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 blá. Eu canto alto mesmo, porque eu acredito nisso. E eu quero que cada pessoa no planeta, seja muçulmano, hindu, seja católico, eu quero que todos saibam que eu creio nisso. E é por isso que eu canto alto. Amém. Amém. O refrão diz: maravilhoso amor, como pode ser que tu, meu Deus, morreste por mim? Muito bom. Tem teologia aí? Isso é uma doutrina bíblica completa. Sim, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele deixou o trono do Pai no céu, sua graça infinita tão livre assim. Esvaziou-se, só amor em sua missão. Por Adão e sua raça sangrou com compaixão. Sua misericórdia imensa e sem igual. Ó meu Deus, alcançou-me o teu amor sacrificial. Porque ele foi encontrado? Por causa da graça infinita, a graça infinita do Pai. É uma música de conversão? Sim, Ele foi achado. sim, convertido, arrependido. O que o converteu? O entendimento dele do que aconteceu. Será que ele não tem um entendimento bíblico do plano da salvação? Não dá para cantar isso se você não tem. Sim. E se você não quer cantar isso, você não é cristão. Aí, Você é um pagão. exato, você não está no caminho. Por muito tempo o meu espírito cativo jazia, preso no pecado e na noite fria. O teu olhar espalhou uma luz vivificante. Acordei, a masmorra acendeu com luz fulgurante. Minhas correntes caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, segui adiante e a ti me entreguei com Tem fervor. teologia aí, Martin? Sim, o arrependimento. É um chamado? Sim, Aconteceu aos discípulos? sim. Por que então eles o seguiram? Por que eles saíram de seus calabouços? Todos nos encontramos presos. Sim. Então, tem muita teologia aí. Na verdade, essa é a minha história. Se não fosse a minha história, eu não seria um cristão? Aconteceu a você? Sim, Você se identifica? com certeza. É um calabouço mesmo. Não é importante se identificar com o que você canta? 100%. Muito bem. Não mais a condenação temo eu. Jesus e tudo nele é meu. Viva nele, minha mente habita, vestida com a sua justiça divina. Com ousadia me aproximo do trono eterno e reivindico a coroa por Cristo, meu Salvador paterno. Existe confiança aí? Sim, Tem teologia? a promessa que Jesus nos deu, é abraçada nesse Tem hino. justificação pela fé aí? Sim, Martin, somente um cristão verdadeiro pode cantar isso aí. sem dúvida. E se não podem, não são cristãos, mas hipócritas. Sim, tem que acreditar nessa letra aí. A letra original continha outro verso. Esse daqui é como o primeiro. Mas leia para nós aqui, Que Martin. mistério é esse? O imortal perecer. Quem pode seus desígnios compreender? Em vão tenta o primeiro serafim sondar as profundezas deste amor divino sem par. Que tal misericórdia seja por todos adorada e pelas mentes angélicas jamais questionada. Eles deixaram isso de fora nos inários modernos. Porque é um pouco complexo. E eu amo. É realmente muito bom. Eu cantaria isso ainda mais alto. Sim, Eu gosto da teologia. É por isso que eu quero gritar, ou seja, cantar com vontade. É um mistério que aquele que é imortal tenha morrido. Isso é um paradoxo. sim.
A gente vê isso acontecendo o tempo todo na Bíblia. Então a Bíblia é cheia de paradoxos? Quem pode entender essa coisa estranha? Como podemos entender isso? Nem mesmo um serafim pode compreender isso. Mas deve tornar isso o seu estudo? Que misericórdia! Que a terra o adore! Que as mentes dos anjos não questionem mais isso! Essa é uma questão impressionante, seja para os anjos ou para os seres humanos. Mas não precisa, você só tem que crer. Então, no original haviam 4 estrofes, mas eles removeram as complexas e hoje só tem 4. Em nosso inário hoje seria a estrofe 4. Eu não tenho mais pavor da condenação. Portanto, é um belo hino teológico. E o refrão é: como pode Deus morrer por mim? Eu acho que isso é algo que deveríamos cantar bem alto. Martin, você acha que uma letra como essa irrita o diabo? É como disse Martin Luther, ele sai correndo em disparada. Deve irritar ele de um jeito indescritível. Só isso me faz querer cantar. Eu concordo 100% com você. Qual é a história desse hino? Nós não vamos lê-lo novamente. Vamos para a história. O hino And Can It Be That I Should Gain é talvez um dos mais felizes hinos escritos por Charles Wesley. No dia de Pentecoste, 3 dias antes de seu irmão John ter experimentado seu coração estranhamente aquecido, John estava convalescendo na casa de John Bray, um mecânico pobre, quando ouviu uma voz dizendo: "Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e creia, e serás curado de todas as suas enfermidades." A voz era parecida com a irmã de Mr. Bray, que sentiu-se compelida a dizer essas palavras em um sonho. Histórias interessantes? Então, esses hinos não apareceram do nada em um dia. O que eu vou escrever hoje? Não. Não foi assim. Havia uma questão emocional envolvida. E normalmente eles provavelmente estudaram algo que... Sim. E, aliás, como se faz um sermão? Se aquilo é um peso para você, se você pensa, puxa vida, tenho que escrever mais um sermão, talvez você precise tirar férias. Sim, se você está nessa situação e você é um evangelista e prega a palavra e você está... Então, tire umas férias. Sim, e se você continua a ler a sua Bíblia e o espírito de profecia, você vai ter sermões infinitos para pregar. O escritor de hinos anglicano Timothy Dudley diz que aconteceu o seguinte: Charles saiu da cama e abriu sua Bíblia no livro de Salmos. Ele colocou uma nova canção em minha boca, de louvor ao nosso Deus, seguido pelo primeiro verso de Isaías 40. Conforte o meu povo, diz o seu Deus. Ele então escreveu assim em suas anotações: eu me achei em paz com Deus e me alegrei na esperança do amor de Cristo. A declaração da irmã do Sr. Bray acendeu dentro de Charles uma convicção como que ele nunca sentira antes. Comovido e convicto pelo Espírito, Charles lutou com essas palavras até que descansou em sua fé, sabendo que é pela fé que somos salvos. É sempre esse tema, Martin. Surgiu a partir da justificação pela fé. Correto? Logo após essa experiência de conversão, ele escreveu 2 hinos em celebração ao amor maravilhoso que ele havia conhecido: And Can It Be That I Should Gain? E Where Shall My Wandering Soul Begin? Que se encontram no inário da Metodista Unida. Há um certo debate com relação a qual hino foi escrito primeiro, mas a maioria dos estudiosos acredita que este segundo foi escrito primeiro por Charles após a sua experiência de conversão. Ainda assim, ele está na cronologia de Wesley e permanece sendo como um de seus hinos mais notáveis, expressando, como nenhum outro, a alegria arrebatadora de receber a salvação. As pessoas podem procurar na internet e ver que indivíduos e até mesmo corais
cantam esses hinos. Eles podem ouvir ao patos e a energia que sai desses hinos e internalizar as palavras e constatar se isso te exalta ou se parece com um mantra. Sim. O texto do hino é bastante direto. Wesley começa com a exclamação: "Como pode ser que eu ganhe o interesse do sangue do meu Salvador?" Essas palavras são seguidas por uma pergunta retórica: "Ele morreu por mim, que causei a sua dor?" Isso é típico do estilo poético de Charles. O imaginário que ele usa para cada estrofe é comovente, especialmente no caso da quarta estrofe, uma referência à milagrosa libertação da prisão de Pedro e Paulo, como descrito em Atos capítulos 12 e 16. A primeira estrofe expressa maravilhamento ao ato redentivo de Deus e sua oferta de graça gratuita a todos, apesar de termos causado essa dor a ele. Esse maravilhamento é mais à frente enfatizado pela frase repetida "por mim" nas linhas 3 e 4. A segunda estrofe continua com esse sentido de maravilhamento, com a primeira frase "esse mistério que o imortal morre". Aqui, Charles captura o paradoxo desse mistério, a morte redentiva e a ressurreição de Cristo, dizendo que até mesmo o chefe dos anjos não pode compreender a profundidade do amor divino. E na estrofe 3, ele fala sobre a encarnação, ecoando Filipenses 2, 6 a 8, nas linhas 3 e 4, que dizem: "Esvaziou-se de tudo, menos do amor, e sangrou pela impotente raça de Adão." Já a estrofe 4 compara a nova liberdade da humanidade com a milagrosa libertação de Pedro da prisão. Então, Wesley pega emprestado uma frase de uma história popular romântica fictícia de seus dias, chamada Heloísa a Abelardo, por Alexander Pope, que diz: "Teus olhos difundiram um raio vivificador, para simbolizar o poder e amor de Deus em descer para salvar os cativos." Na estrofe número 5, Wesley fala a respeito da justificação que hoje temos em Cristo e de nossa futura glorificação na vida por vir. Na primeira linha, que diz: "Não tenho mais pavor da condenação", é uma alusão a Romanos 8:1, que diz: "Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus." E aí, tem teologia nisso? Sim. Foi a experiência de conversão dele. Martin, que conhecimento esse pessoal tinha no momento da conversão deles? É fantástico, não é? Não é? Toda essa teologia já estava ali. Ele simplesmente se converteu. Que música entra no seu coração e sua mente quando você se converte? Bem, ela contém remorso, gratidão e alegria. Existem hinos que se sobressaem, com os quais você se identifica mais. Sim, é verdade. E será diferente para cada um, não é? Para mim, por exemplo, eu gostava daquela "Ó glorioso amor, nas trevas Jesus me encontrou." Correto? Martin, quando eu era um ateu e descobri que o que Cristo fez por mim, um hino com o qual eu me identificava era o "Como é doce crer em Jesus, aceitar a tua palavra", que aliás eu nunca tinha feito antes. E esse hino teve um impacto muito grande em mim. É por isso que eu utilizei muito naquela série Ataque Total. Muitos dizem que aquela série não é cristocêntrica, ou pelo menos não cristocêntrica o suficiente, porque ela foca muito naqueles assuntos do que está de errado no mundo, etc. Ora, por que eu escolheria esse hino se ela não fosse cristocêntrica? Quando o lixo finalmente vai embora, o que resta é Cristo. Exato. E se você... Isso é para te mostrar todos esses enganos que te afastam de Cristo. Então é cristocêntrica, porque tudo isso, como você disse, é para tirar a cortina de fumaça e te levar onde ele está. Exatamente. Como é doce crer em Jesus. Então, Martin, existem certos hinos que tocam na gente, mas eles precisam ter essa profundidade teológica neles.
O hino apareceu primeiro no Inário de John Wesley, de 1739, Hinos e Poemas Sacros. Desde a sua primeira publicação, ele foi incluído nos hinos metodistas, assim como nos hinos de muitas outras denominações protestantes. É como se os metodistas levaram a questão do hino a um patamar superior. Ele escreveu 6.000 hinos. E o adventismo tem muitas raízes no metodismo. Porque o metodismo, pela primeira vez, salientava a santificação. Não podemos ficar apenas na justificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, se não permitirmos que Cristo nos transforme, E ficar firme. nós não teremos a vida eterna. Precisamos ser transformados. Muito bem. Com exceção da omissão por parte de John da quinta estrofe original, o hino permanece como na sua forma original. A estrofe retirada fala da certeza pessoal da salvação. Talvez Wesley a tirou por causa de seu caráter extremamente pessoal e contribuição relativamente pequena ao tema geral e estrutura do hino. Seu caráter pessoal pode ser mais apropriado em alguns cenários evangélicos, tem pouca relevância na comunidade de adoração em geral. Bem, se é o caso ou não, tudo bem, mas eu gosto da quinta estrofe. Martin, por acaso você acha que, de maneira geral, os nossos hinos acabaram perdendo a importância? Sabe onde eu vejo isso? Quando eu entro numa igreja e vejo todo mundo cantando. As pessoas, na verdade, não estão gostando daquilo. Mas se você for a uma igreja que cante os mesmos hinos, mas com alegria e gratidão, é outra coisa. Totalmente diferente. Tudo depende do estado de mente e do coração. E hinos não são chatos. O problema é que as pessoas tornam o hino chato. Você está corretíssimo. Vamos terminar com uma citação do Espírito de Profecia. A arte da melodia sagrada foi diligentemente cultivada na escola dos profetas. Nenhuma valsa frívola era ouvida, nenhuma música irreverente que pudesse tirar a atenção do homem de Deus, mas salmos sagrados e solenes de exaltação ao Criador, exaltação ao seu nome e menção de suas maravilhosas obras. A música era feita para servir um sagrado propósito, para exaltar os pensamentos àquilo que é puro, nobre e elevado, para despertar a alma à devoção e gratidão a Deus. Martin, essa é a questão. Devemos voltar para essa forma de adoração. Devemos estudar por que estamos cantando o que estamos cantando, o que significa o que estamos cantando, como isso aplica-se a nós pessoalmente. Quando fizermos isso, não vamos mais murmurar. E o que acontece quando você entra numa igreja e antes do sermão e tudo mais, é cantado um hino de adoração e todo mundo canta com gosto? O culto inteiro acaba seguindo aquele ânimo inicial. Correto? A música é parte da adoração de Deus nas cortes celestiais. E devemos nos esforçar em nossas canções de louvor, nos aproximarmos tanto quanto possível da harmonia dos corais celestes. O treinamento apropriado da voz é importante na educação e não deve ser negligenciado. Cantar como parte do culto religioso é tanto um ato de adoração como é a oração. O coração deve sentir o espírito da canção para dar a ela correta expressão. Martin, essa é a base do significado da música de adoração. Se redescobrirmos isso, que diferença vai fazer? Bem, nos últimos 7 anos, toda essa questão de música realmente transformou a minha vida. E eu tenho que dizer que
Uma vez que você permite que Deus mude aquilo que você entende por correto para aquilo que Ele pensa ser música sacra, então o mundo inteiro novo se abre. Correto? Que Deus nos dê sabedoria, conforme contemplamos essas coisas. Essas são apenas algumas ideias daquilo que constitui a verdadeira adoração de um Deus santo, de um Deus que morreu por nós. Que Deus nos dê sabedoria, certo? Vamos orar. Querido Pai, queremos servi-lo, não apenas em doutrina, mas também com a música. Queremos ser parte daquele coral celestial. Queremos cantar com alegria, com gratidão, com entendimento do plano da salvação, de forma que as pessoas possam saber aquilo que acreditamos e por que acreditamos. Dá-nos uma nova experiência, que o verdadeiro Espírito Santo nos reavive para aquilo que perdemos. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.